E aí, turminha, tudo bem? Bora continuar com as atividades. Então, hoje a gente vai continuar com o capítulo 6. Continuando nessa ideia de mudança de pensamento, continuando nessa ideia de mudança de comportamento da Europa por conta das cruzadas, da reabertura do mar Mediterrâneo. Agora nós já temos, então, a volta do comércio com o renascimento comercial. Nós já temos as cidades se estabelecendo novamente, se formando novamente com o renascimento urbano. E agora nós vamos ter uma sociedade mudando a sua forma de enxergar o mundo, mudando a sua forma de ver as pessoas e o seu próprio comportamento em relação a elas mesmas. Então, essa situação toda vai gerar algumas crises, onde nós vamos caracterizar o século XIV como século das crises. Por quê? Alguns fatores vão fazer com que este século seja um século de diminuição na população. Quais são esses fatores que vão fazer com que essa população europeia diminua drasticamente? A fome, as guerras e as doenças, as epidemias. Bem característico e bem conveniente com o que a gente está vivendo hoje. Lá no século XIV, houve uma epidemia também, tão perigosa quanto a epidemia que nós estamos vivendo hoje. Matou até mais pessoas. Então vamos lá. Pensando nisso, então a gente começa a entender por que o século XIV ele vai ser caracterizado como um século das crises. Primeiro, vamos falar dessa epidemia então. Houve uma epidemia, houve uma doença que matou 1/3 da população europeia do século XIV, 1/3 da população de todo o continente europeu morreu por conta dessa doença. Essa doença ela se chamava peste negra. Essa doença ela era transmitida, o rato ele era o grande vetor dessa doença, ele era o hospedeiro. Como que funcionava? Os navios que vinham do Oriente, eles vinham carregados de ratos nos seus convés. E esses ratos eles tinham pulgas, e é exatamente essa pulga que transmitia essa doença que nós vamos chamar de peste negra. Então, olha só, a peste negra ela era uma doença transmitida pela picada da pulga do rato. Claro que no século XIV eles não sabiam que era a pulga do rato, eles acreditavam que era o rato, o grande transmissor, um dos grandes transmissores. E também associar essa doença a um rato levou bastante tempo. Por que chama peste negra? Primeiro porque os ratos eles eram negros, eles eram pretos, e segundo que um dos sintomas dessa doença era que manchas escuras apareciam na sua pele. Da contaminação, de você ser picado por esta pulga até você morrer, dava em mais ou menos de 3 a 7 dias, dependendo da pessoa. Então, olha só, entre a contaminação e a morte era muito rápido. Essa doença ela era letal. O que acontecia com o corpo da pessoa? Primeiro, a temperatura do corpo subia muito. Aí, por conta disso, dessa alta temperatura, febre, começavam a surgir bolhas, tipo bolha de queimadura, nas partes mais quentes do corpo. Então, atrás do pescoço, na dobra do braço, atrás do joelho, na virilha. Essas eram as partes que começavam a aparecer essas bolhas. Quando essas bolhas estouravam, manchas pretas ficavam pelo corpo no lugar dessas bolhas, e aí a pessoa ela acabava morrendo por conta das altas temperaturas e porque a carne da pessoa, o corpo da pessoa começava a entrar em estado de putrefação, de apodrecimento. E aí a pessoa ela morria. A peste negra ela foi uma doença muito democrática, podemos dizer assim. Por quê? Porque ela atingia qualquer classe social. Era o servo, era o camponês, era membros do clero, era a nobreza, era o burguês. Não importava, era homem, era mulher, criança, não importava. Quem fosse, quem tivesse sido picado por essa pulga, fatalmente ia morrer. Inicialmente, não se sabia como essa doença era transmitida. Aí, claro, depois de muito tempo, descobriu-se que por falta de saneamento básico, então por falta de higiene, a população de ratos era muito grande
e aí facilitou com que essas pulgas se espalhassem, se proliferassem e atingissem um número grande de pessoas, a ponto de matar aí 1/3 da população europeia da época. Aí aqui a gente tem, olha, um quadro, uma gravura representando o sofrimento dessa doença. Pessoas ficavam jogadas pelo chão, mortas, elas caíam mortas e ficavam ali até que viessem retirar os seus corpos. Eles tinham medo de enterrar porque acreditavam que poderia contaminar a terra. Tinham medo de jogar no mar porque tinham medo de contaminar a água, ou num lago, tinham medo, num rio, tinham medo de contaminar a água. Então, qual era a saída deles? Queimar os corpos. Faziam-se pilhas de corpos, como está mostrando aqui na gravura. Pilhas de corpos eram feitas e depois hasteava fogo. Então, era muito comum você ver famílias inteiras sendo queimadas porque elas foram acometidas dessa doença. A peste negra também é chamada de peste bubônica, transmitida pela pulga do rato. Era uma bactéria, na verdade. Aí aqui a gente tem um quadrinho, um mapa, mostrando a expansão da peste negra. Olha só como ela andou, como ela se espalhou rapidamente. Parecendo até a situação que nós estamos vivendo hoje, de uma epidemia que se espalha rapidamente. Então, olha só, aqui a gente tem um gráfico mostrando a demografia, então a população da Europa. Então, olha só aqui, por exemplo, na França, em 1300, tinha-se aí 16 milhões de pessoas. Por conta da peste negra, 100 anos depois, a população baixou 5 milhões, foi para 11 milhões, por conta da peste negra. Imagina um país perder 5 milhões de pessoas. Né? Aqui também, a Itália, de 10 passou para 7. Então foram 3 milhões de pessoas. O mais agravante mesmo foi na França, né? Onde teve uma perda maior de pessoas. Outro fator que vai caracterizar aí também a crise do século XIV vai ser as guerras. Uma em especial, que é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela vai durar aí mais ou menos 113, 116 anos mais ou menos. Só que ela é conhecida como Guerra dos 100 Anos, para ficar mais bonitinho. Vai ser uma disputa entre Inglaterra e França, uma disputa territorial. Quem é que vai ganhar essa Guerra dos 100 Anos? Imagina um século de guerras, então óbvio que a população vai ter uma baixa muito grande. Quem é que vai ganhar essa guerra? A França. E aí nós vamos ter a figura da Joana d'Arc aparecendo aí, uma mulher que luta pelo exército francês e ajuda o exército francês a vencer essa batalha contra a Inglaterra. França e Inglaterra eram inimigos, eles tinham interesses econômicos, tinha uma disputa econômica muito grande entre essas duas monarquias. Eles vão só se juntar por questões comerciais lá na Primeira Guerra Mundial. Antes disso, eles tinham muitos conflitos, eles vão se enfrentar muitas vezes ainda. Aí aqui a gente tem uma gravura também, mostrando um pouquinho da Guerra dos 100 Anos, uma das centenas de batalhas. E aqui a gente tem a Joana d'Arc, olha só. É uma mulher que compôs o exército francês. Outra questão que a gente vai ter também no século XIV vai ser a questão da fome. Por que a fome? Mas professora, no vídeo passado você disse que aumentou a produção e que as pessoas comiam melhor. Exatamente. Só que mesmo aumentando a produção, a população cresceu demais. Poxa, mas não baixou por conta da Guerra dos 100 Anos, por conta da peste negra? Sim, mas imagina que a fome, ela vem vindo antes da Guerra dos 100 Anos, antes da peste negra. E mesmo com isso, com a baixa da população, eu tenho menos pessoas para produzir. Logo, a produção ela vai baixar, porque eu tenho menos gente trabalhando.
então a produção ela baixa, não é o suficiente para alimentar aquela população, e aí a população acaba sofrendo de fome, morrendo de fome. Então, essas são as 3 principais características que fazem do século XIV o século das crises. A fome, por conta da baixa da população e da baixa produção, a produção ela não conseguiu acompanhar o número de pessoas, as doenças, as epidemias, que é a peste negra, e as guerras, que é a Guerra dos 100 Anos. Feito isso, turminha, é muito simples, muito tranquilo de se fazer. Vocês vão fazer aí as atividades da página 103 até a página 106. Todas estão nesse capítulo que a gente fez agora, no capítulo 6. Assiste o vídeo novamente para tirar as dúvidas, mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários e aí com certeza no próximo vídeo a gente responde as suas dúvidas. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Beijo. Tchau!